Brigadeiros de Halloween. São deliciosos, são diferentes, vende super bem e é muito rápido e fácil de fazer. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Hoje eu vou ensinar você a fazer esses deliciosos brigadeiros em formato de abóbora. Uma receita bem fácil, mas que faz sucesso e vende muito nas festas de Halloween. Então, vamos começar preparando o brigadeiro. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Faço brigadeiro no micro-ondas, mas você pode fazer na panela se preferir. Eu vou acrescentar ao leite condensado um pouquinho de manteiga. Eu gosto muito de colocar a manteiga no brigadeiro, mas se você não quiser, não precisa colocar. Eu vou misturar bem a manteiga com o leite condensado, que já está morninho, pois é o meu leite condensado caseiro, que eu já ensinei aqui no canal e vou deixar na descrição o link para a receita. Se preferir usar o leite condensado de caixinha, sem problema nenhum. Mistura bem e leva ao micro-ondas por 3 minutos, para ele começar a cozinhar o nosso doce. Mistura muito bem novamente e é nesse momento que nós vamos acrescentar o creme de leite. Se você for fazer na panela, pode já misturar todos os ingredientes desde o começo. Eu prefiro colocar o creme de leite assim depois dos primeiros 3 minutos, porque o creme de leite faz com que o ponto demore mais para dar certo. Então, se colocar direto com o creme de leite, os primeiros 3 minutos não vão cozinhar bem o seu brigadeiro. Depois de colocar e mexer bem o creme de leite, eu vou colocar o nosso corante. É o corante comestível na cor laranja para fazer os brigadeiros em formato de abóbora. Mistura bem e é só levar ao micro-ondas por mais 1 minuto. Assim nós vamos fazendo de 1 em 1 minuto até chegar ao ponto do brigadeiro. Eu gosto de colocar o corante agora, porque se você deixar para colocar o corante depois, principalmente se for um corante líquido, ele pode fazer com que o seu brigadeiro perca o ponto. Nesse caso, o corante vai estar já junto com o brigadeiro e cozinhar ao mesmo tempo. Então, não tem problema que não vai perder o ponto. Vamos misturando sempre a cada 1 minuto para que o doce fique com a textura e o brilho perfeito do brigadeiro. É muito importante misturar e mexer bem a cada minuto, para que seu doce fique com um ponto perfeito. Está gostando do vídeo? Então já deixa o like aí para me agradecer e aproveita para compartilhar com os amigos, grupo de família, no WhatsApp, Facebook, nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a ensinar essa receita para mais pessoas. Se ainda não está inscrito, já se inscreve agora no canal e marca o sininho para não perder as próximas receitas. Vem muita coisa boa e diferente para o Natal e você não pode ficar de fora. E vamos mexendo bem o nosso brigadeiro até ficar no ponto perfeito. Eu coloco os primeiros 3 minutos do micro-ondas e depois coloco mais 4 ou 5 vezes de 1 minuto. Depende muito do brigadeiro, dos ingredientes que eu coloco. Se vai creme de leite, leva um pouquinho mais para dar ponto. Se eu não coloco creme de leite, aí é mais rápido de dar o ponto. Mas o importante é você colocar o brigadeiro no micro-ondas de 1 em 1 minuto até alcançar o ponto certo de doce, que é aquele ponto que quando a gente passa a espátula fica aquele caminhozinho mostrando o fundo do pote. Exatamente assim. Esse é o ponto perfeito do nosso brigadeiro. Vamos misturar bem para que ele fique com aquele brilho e textura maravilhoso de brigadeiro. Cuidado com esse vapor, pois ele é bem quente e pode acabar queimando. Note que quando levantamos a espátula, o brigadeiro cai assim em pedaços. Esse é o ponto correto do nosso brigadeiro. Agora vamos passar para um outro pote para deixar esfriar. Eu gosto de já pesar para ter certeza da quantidade de massa de brigadeiro que eu tenho e saber quantos docinhos vai render de acordo com o tamanho do docinho que eu pretendo fazer. Aqui eu vou fazer docinhos de 15 e de 12 gramas, então é só pegar o valor do peso ali e dividir pelas gramas do docinho que nós vamos saber a quantidade que vai render. Essa receita rende 40 docinhos de 12 gramas, que é um rendimento muito bom. E 12 gramas para mim é um ótimo tamanho para os docinhos. Agora vamos cobrir com um plástico bem juntinho do doce para não formar película e deixar esfriar.
Eu gosto de deixar esfriar em temperatura ambiente de um dia para o outro, fazer o doce à noite e enrolar no dia seguinte. Se você gosta de colocar na geladeira, tudo bem, mas eu prefiro não colocar o brigadeiro na geladeira para ele não ficar suado. Assim fica muito melhor. E para enrolar o nosso brigadeiro, eu vou fazer aqui um açúcar laranja. Então, eu peguei açúcar cristal e vou pingar algumas gotas de corante laranja. É só isso mesmo para fazer os açúcares coloridos. Quando eu era criança, na minha cidade não vendia essa quantidade de açúcar colorido que tem hoje. Então, para fazer brigadeiros coloridos para as festinhas, eu aprendi a fazer dessa maneira as cores dos meus açúcares. Então, fica muito mais fácil. Agora, com o açúcar laranja e o nosso brigadeiro, vamos começar a enrolar. Olha só, o açúcar também fica bem soltinho mesmo com o corante. É só deixar um tempinho que ele vai ficar empedrado e depois você mexe o açúcar e ele fica bem soltinho e sequinho. O brigadeiro ficou perfeito, numa cremosidade incrível. Agora é só pegar pequenas porções e enrolar. Como eu gosto de colocar o brigadeiro já direto no açúcar para enrolar, eu costumo deixar o potinho com açúcar na balança zerado e coloco assim as gramas do brigadeiro. Aí é só colocar 12 ou 15 gramas, dependendo do tamanho que você quiser, e enrolar diretamente no açúcar. Fica muito mais fácil e não gruda na mão. Eu não vou passar manteiga, nem água, nem nada nas mãos. Só estou usando a luva porque facilita muito e fica melhor de enrolar os brigadeiros. Eu vou fazer esse de 15 gramas porque muita gente acha que tem que ser no tamanho de 15 gramas. Mas os próximos eu vou fazer com 12 gramas e você vai ver que o tamanho entre eles quase não se percebe. E com 12 gramas você consegue fazer essa receita render 40 brigadeiros. Se você fizer de 15 gramas, ela vai render 31 brigadeiros, o que vai fazer com que se tenha que fazer mais receitas para atingir 100 ou a quantidade necessária. Aperta assim o brigadeiro com a mão para dar uma achatadinha no formato de abóbora e depois com um palitinho vamos fazer essas marquinhas para parecer com uma abóbora. Vamos colocar um cravinho para fazer o detalhe do talinho da abóbora e vamos colocar na forminha de brigadeiro. E prontinho, o nosso brigadeiro já está pronto. Agora é só enrolando assim todos os nossos brigadeiros e pronto, já temos lindos e deliciosos brigadeiros em formato de abóbora. Essa receita é aquela receita bem básica que se chamava branquinho nas festinhas da infância. Mas se você quiser, pode acrescentar ninho na receita e gourmetizar ainda mais o seu brigadeiro. Claro que lembrando que o custo também vai aumentar. Então, às vezes, para essa época, as clientes querem coisas mais baratinhas. Pode ser que seja receitas mais econômicas que vão fazer a diferença. E prontinho! Todos os nossos brigadeiros já estão enrolados. Eu fiz eles no tamanho de 12 gramas, mas tem 2 com 15 gramas ali no meio do pratinho. Você consegue ver quais são? Eu não percebo a diferença. Então, eu acho muito melhor fazer os brigadeiros com 12 gramas para depois ter um rendimento maior na massa. Se você pesar esse brigadeiro já com o açúcar, assim ele vai pesar 15 gramas. Então, não tem problema que não fica um brigadeiro pequeno. Agora, é só tirar fotos muito lindas, divulgar o seu produto e pegar muitas encomendas. Quanto ao preço, como eu sempre falo, você precisa calcular para saber os seus gastos e poder ter um lucro desejado. No meu caso, eu costumo vender esses brigadeiros por R$ 3,00 a unidade com um pedido mínimo de 20 unidades, porque não pode a pessoa me pedir 5 brigadeiros, que aí fica complicado. Como a receita rende 40 brigadeiros, com uma receita eu consigo tirar 2 pedidos de 20 unidades. Então, para mim, essa quantidade fica perfeita. Todo mundo pede 20 unidades? Não. Às vezes tem pessoas que pedem 25, às vezes tem pessoas que pedem 40, 50. Enfim, tem que saber jogar com as quantidades e poder elaborar as receitas e os seus pedidos mínimos de acordo com o que ficar confortável para você. Quanto à validade, eu gosto de dar uma validade de 5 dias. Prefiro entregar sempre fresquinho para o cliente e deixar esses 5 dias para consumo deles. Mas é claro que os brigadeiros têm uma validade muito maior. Os meus ficam perfeitos de 10 a 15 dias. Mas eu não gosto de dar uma validade muito estendida porque eu não sei como o cliente vai conservar o brigadeiro. Então, 5 dias para mim
é o ideal. Espero que tenham gostado de mais essa receitinha. Não sai daí sem se inscrever no canal e marcar o sininho para as próximas receitas. E não esquece de deixar o like para me agradecer pelo vídeo. Isso me deixa muito feliz. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até o próximo vídeo.